Então, nessa ação penal 505.160623, continuidade do depoimento do senhor Eduardo Constantino da Cunha. Senhor Eduardo, então, continuando aqui, por que esse pagamento através do Posadas? Precisamente foi utilizado o Posadas para poder constituir os advogados que foram representá-los. Eu utilizei a estrutura do Posadas para poder buscar, junto com ele, a solução para ele. Então, por isso foi utilizado o Posadas, e por isso até porque eu fiz o pagamento da segunda parte, porque eu tinha um compromisso mesmo, depois que ele já tinha falecido, eu não poderia me furtar o compromisso, e até porque o Posadas era administrador de um trust meu. E o senhor tem informação de que qual conta do senhor Fernando Diniz recebeu essas transferências que o senhor afirma aqui de 400 mil? 400 mil foi para cobrir, que eu transferi para cobrir aplicações que ele fez comigo em cima da minha conta mesmo, que ele estava comigo com obrigação. Então eu cobri o prejuízo dessas aplicações e ele assumiu o prejuízo. 600 mil dólares foi que eu transferi. 400 o senhor mandou para uma conta? Mandei para a minha conta do Trust Orion, que estava em Nova York. Eu peguei emprestado para poder cobrir o prejuízo. Depois, quando eu transferi todo o trust para a Suíça, veio os ativos que eu tinha. Então, esses 400 mil que o senhor está cobrindo, então, na verdade, o senhor transferiu para uma conta que era do senhor também? Que era a conta que era minha. Que era minha não, que era do trust que me pertencia. E isso era empréstimo pro... Não era empréstimo. Eu fiz... veja bem, a minha relação com o Fernando Diniz, não só eu fiquei com a participação dessa aplicação que ele tinha, como também ele começou a se interessar a fazer aplicações juntamente comigo. Só que ele fez aplicações, quis fazer aplicações que estavam tendo perdas, eu não quis manter. O senhor tem alguma prova de alguma transferência que o senhor fez para alguma conta do Fernando Diniz? Se eu conseguir ter acesso a todos os extratos das contas pretéritas, eu certamente poderia comprovar. Mas não seria o caso desses 400? 400 eu transferi para a própria conta. O motivo foi esse, eu queria liquidar a posição com ele, e eu não tinha recurso disponível, eu peguei um empréstimo no próprio banco e transferi para Nova York. Não tem muito sentido eu transferir 400 mil dólares e depois receber de volta ativos e dinheiro. Transferir porque era uma coisa específica para poder atender uma situação emergencial para poder zerar a posição dele. Alguma dessas transferências da conta Orion é uma transferência em favor do senhor Fernando Diniz? Não. Desses 400 foram para Orion Nova York. A partir daí da Orion Nova York foram liquidados operações de aplicações que estavam deficitárias, as quais eu queria liquidar, e para liquidar eu precisava pagar. Consequentemente, eu precisei utilizar isso. Então, se o Fernando Diniz ficou me devendo 600 mil dólares, mais 400 mil dólares, mais 500 mil dólares, ficou me devendo $1,5 milhão. O que aconteceu com o seu Fernando Diniz? Ele me deu uma garantia. Qual era a garantia? O seu Fernando Diniz detinha uma offshore que detinha um imóvel em Brasília. A offshore chama-se Camellia House. Essa offshore dele, Camellia House, é proprietária de uma residência no Lago Sul, na QL10, conjunto 5, casa 20. Consequentemente, ele me deu como garantia a documentação referente a essa offshore para que eu pudesse me ressarcir. Fernando Diniz morreu. Essa garantia que ele me deu, eu deixei naquele momento no exterior. Eu detinha, não cofre, mas eu detinha arquivo, que inclusive, se pegar as despesas, não sei se da Hora ou da Triunf, tem pagamento de arquivo debitado, Secur Arquive. E no arquivo eu deixei a documentação, não só o que eu tinha de documentação em contratos de trust, como também a documentação do seu Fernando Diniz em garantia daquilo que nós definimos como o débito que ele tinha. Que se fosse calcular o débito, talvez fosse até maior, porque se eu fosse calcular os juros daquilo que foi perdido, daqueles valores do Madoff, teria sido muito maior. E foi pactuado alguma taxa de interesse? Zero. Não houve taxa de interesse nenhuma pactuada, simplesmente o débito. O Fernando Diniz morreu, eu recebi, e quando eu recebi, eu destruí. Enfim, numa das viagens que eu fiz, depois de 2013, não sei se 2013 ou 2014, eu efetivamente tirei, e o arquivo ele foi desativado, depois que eu desbloqueei, que eu dei procuração ao advogado suíço, ele desativou o arquivo, recuperou, enfim, não tinha praticamente mais nada lá, mas desativou o arquivo. E, enfim, então o senhor não tem contrato? Não, eu tive com ele um contrato de garantia desse valor. Eu recebi, eu destruí. Não tinha razão nenhuma de manter uma obrigação que já não mais existia. E o senhor lembrou de fazer a declaração desse empréstimo como dívida nos seus impostos de renda? Esse empréstimo era dívida contra o Trust, não era dívida contra a Oreo. Ele não era dívida contra Eduardo Cunha. E o patrimônio da Oreo ele não me pertencia. As pessoas que constituíram esses trusts, eles participaram dessa negociação do empréstimo? As pessoas que constituíram o trust, certamente, a constituição do empréstimo não tem condição de dizer, mas sabiam do crédito, porque efetivamente a documentação acabou sendo de conhecimento deles.
Mas a decisão de fazer esse empréstimo e receber essa Não, a decisão é minha. Até porque eu já tinha colocado os recursos antes de estar o Trust Ori ter sido constituído. Lembrando que o Trust Ori foi constituído em 8 de maio de 2007. E foi feito algum contrato com o Trust, então? Não, o Trust só tinha informação que eu detinha um crédito. E isso era uma garantia, não era um contrato de empréstimo também? Não, era uma garantia. Certo. E o senhor achou que o senhor também não precisava declarar isso no seu imposto de renda? Porque era uma garantia em nome do Trust. Na realidade, a garantia pertencia ao Trust. Pois bem, o senhor tem alguma testemunha, alguma prova desse empréstimo do senhor Fernando Diniz? Eu tenho a impressão que, na época, talvez o parlamentar mais ligado a mim, que testemunhava muito a nossa relação, além, depois aqui, falou até da perda do Madoff, que foi deputado João Magalhães, na época era deputado federal, mas o deputado Nelson Bournier, que não é mais deputado hoje, mas foi deputado nesse período, ele entrou junto comigo na eleição de 2002, e era muito ligado também ao Fernando Diniz, e ele conheceu bem isso. Então é uma pessoa que pode dar algum esclarecimento, não sei o nível de conhecimento que ele possa se recordar, mas com certeza absoluta ele estimulou muitas discussões financeiras com relação a gente. Inclusive sobre esse empréstimo? Inclusive sobre esse empréstimo. Por que nenhuma testemunha confirmou a existência desse empréstimo ou tinha conhecimento disso? Porque, Excelência, quando nós fizemos o rol das testemunhas de uma forma muito precária aqui, a gente foi contestar denúncia no seu conjunto. Eu trouxe testemunhas para comprovar que, em primeiro lugar, eu não tive qualquer participação na nomeação do Sr. Joia Zelada. Isso ficou claramente comprovado por todas as testemunhas aqui. Eu quis trazer claramente que não houve a reunião que está me atribuindo o Ministério Público da denúncia num domingo, 12 de setembro de 2010, nas vésperas da campanha eleitoral, ao lado do prefeito Eduardo Paz. Então eu procurei corroborar os fatos. Isso é um fato relevante? Não, esse é um fato relevante, mas nesse momento eu não me recordei que eu teria que trazer uma pessoa que pudesse. Quando eu constituí na pressa, essa denúncia foi contestada aqui por mim dentro da carceragem da Polícia Federal, precariamente, como advogada que tinha deixado a causa naquele momento, porque ela não está estabelecida aqui em Curitiba, e o Dr. Marlos e o Dr. Rodrigo assumindo a causa naquele momento. Assim, foi uma fase conturbada, eu não tive. Não estava na minha. Você deu uma entrevista sobre esses fatos ainda em 2015? Não deu tempo de, antes mesmo da sua prisão, de levantar isso? Excelência, o problema não se trata de levantar os testemunhos. Eu, por exemplo, tem detalhes que a cada dia que passa eu tomo mais conhecimento. Quando eu pego, por exemplo, o meu processo de separação judicial da minha primeira esposa, eu me lembro de fatos que eu não me lembrava. Eu tomei conhecimento disso aqui sexta-feira passada, que me foi trazido pelos advogados. Então, são fatos que a gente vai se lembrando na medida que a gente é forçado a fazê-los. No momento que eu apresentei a contestação, a única coisa que eu informei meus advogados para contestar é que era uma operação privada de empréstimo entre eu e Fernando Diniz. A nossa preocupação foi trazer o filho dele para poder depor, que veio aqui e acabou não falando. Enfim, foi trazer quem pudesse. O senhor mencionou o filho dele não tinha conhecimento desse empréstimo? Evidente que teve. Porque ele não quer falar da offshore que tem a casa, não quer falar da conta bancária do país no exterior da qual é o beneficiário. É por isso que tem que, inclusive, pedimos em diligência um inventário para ver se tem alguma coisa declarada no inventário. Porque o filho dele ficou muito próximo de mim depois da morte do pai dele, muito mais do que ele possa falar. Até porque, efetivamente, o que aconteceu? Quando o pai dele morreu, a vida do pai dele era muito desorganizada, eu percebi isso depois, e muitas orientações eu fiz. Primeira coisa que ele fez, passou a ter uma disputa com a ex-união estável que o pai dele tinha no momento, que acabou expulsando da casa, teve um registro de boletim de ocorrência, o irmão dela quebrando ele havia retirado documentos e aquilo que tinha dentro do apartamento que o pai vivia. A partir daí, com esses documentos que ele tinha, ele sabia exatamente que o pai, sobre esse ponto, o pai deixou claro que tinha um compromisso. Quando faleceu o senhor Fernando Diniz? O senhor Fernando Diniz faleceu, se não me engano, em julho de 2009. Ele foi fazer uma cirurgia sem comunicar para ninguém, para tirar uma íngua na virilha numa sexta-feira de noite, às 11 horas, num consultório. Teve uma parada cardíaca e morreu. O senhor conhece o senhor João Augusto Henrique Rezende? Eu conheci o senhor João Augusto, claro que agora no Complexo Médico Penal ele está do meu lado, então com uma convivência quase que diária. Mas eu conheci o senhor João Augusto Henrique uma única vez,
que talvez eu mesmo já tive oportunidade, já que ele está do meu lado, eu já li o depoimento dele, já tive oportunidade, inclusive, até de falar isso para ele. Quando ele foi indicado para ser diretor da Petrobras, naquele momento, todos aqueles que eram indicados circulavam em algum momento ali pela liderança do PMDB. Nesse momento eu fui apresentado a ele, certamente, não tenho a menor dúvida com relação a isso, mas não tinha relação com ele. Eu nunca soube que o dinheiro tinha sido depositado pela conta dele, nunca tive com ele depois desse momento, ele nunca me falou nada. Então, não tenho que contestar a parte do depoimento dele que ele fala sobre isso. Eu só faço esse reparo, que talvez a memória dele tenha falhado, que eu fui formalmente, talvez, apresentado a ele. Quantas vezes o senhor esteve com ele? Se eu tive 2 vezes na vida foi muito, não tive relação. Eu fui apresentado a ele porque era candidato que o Fernando Diniz estava defendendo a bancada para ser o diretor da Petrobras. Certo. E os seus encontros foram o quê? No Congresso? Não, encontrei ali, nós temos o que acontece, como é que é a vida parlamentar de todos nós. Os parlamentares raramente frequentam seus gabinetes, nós frequentamos muito o espaço da liderança do partido. E a liderança do partido você encontra todos os parlamentares e tem várias salas, e muitas reuniões às vezes são feitas ali mesmo. Então, o Fernando Diniz esteve com ele, ou estava com ele ali. Então eu conheci ali. Nas 2 vezes foram no Congresso? Foram no Congresso. Se eu não me engano, foram no Congresso. E o senhor tinha alguma relação comercial com ele? Nenhuma. Relação financeira? Nenhuma relação. Chegou a falar sobre esse empréstimo ou coisa parecida com ele? Não. Certo. E aí, mas o Felipe Diniz tinha relação com ele. E houve o apoio da bancada para que ele se tornasse diretor? Veja bem, Excelência, o que aconteceu foi o seguinte: nós vivemos um processo político, a qual era meu segundo mandato, iniciando meu segundo mandato de deputado federal. No primeiro mandato de deputado federal, eu era oposição ferrenha ao governo do ex-presidente Lula, fazia parte do grupo do governador Garotinho, que defendia uma candidatura própria à presidência da República do próprio Garotinho. Naquele momento, houve até um episódio, greve de fome, aí disputamos uma convenção, perdemos a convenção com pancadaria e acabou o PMDB não apoiando nem a reeleição de Lula e nem tendo um candidato próprio. Garotinho anunciou para o Pedro Simão perdeu a convenção, acabou não realizando a convenção. Em 2007, e naquele momento a bancada tinha um líder por lista, cada hora trocava o líder, uma brigalhada, tira lista, põe lista. Quando chegou em 2007, nós nos reunimos e aí fizemos uma coordenação de bancada e fizemos um acordo político, em que o Michel Temer era o presidente do PMDB, era deputado, e acertamos de todo mundo ir junto, ter um único líder, não ter mais briga, pacificar e o PMDB participar do governo. Então, naquele momento, o que aconteceu? O PMDB já tinha iniciado o segundo mandato do Lula, não tinha nem trocado o ministério entre a posse do primeiro e o segundo mandato, mas em março de 2007, ele começou as trocas ministeriais e nomeou os ministros do PMDB. Ele nomeou José Weber no Ministério da Integração, pela bancada do PMDB da Câmara, nomeou Temporão para o Ministério da Saúde, pela bancada do PMDB da Câmara, obrigado a apoiar, nomeou Reino Stefanes, ministro da Agricultura, pela bancada do PMDB da Câmara. E a partir daí, havia cargos de segundo e terceiro escalão que foram definidos de grupamentos de bancada por coordenações regionais. E nós fizemos o Henrique Alves líder em cima desse acordo, todas as coordenações juntas, elegemos unicamente o Henrique Alves, apoiamos a eleição de Quinário para a presidência da Câmara, enquanto a partida iria apoiar Michel para 2009, fizemos esse acordo, e dentro desse acordo, Fernando Diniz comandava a bancada de Minas Gerais, ele era o coordenador da bancada. Então, tradicionalmente, a bancada de Minas Gerais, ela não tinha muita tradição. Normal teria sido, inclusive, até a própria bancada do Rio, porque o Rio tinha muita influência de royalties e petróleo. Pode ser mais objetivo, né? Mas tem a ver com o contexto. A bancada do Rio tinha petróleo, tinha royalties, mas efetivamente a bancada de Minas Gerais tinha um interesse, por causa do desenvolvimento da Gasmig, de ter uma diretoria não a de internacional, de exploração da Petrobras. Consequentemente, eles optaram por escolher o cargo da diretoria da Petrobras e pedir. Foi o que o Fernando Diniz definiu com a bancada dele. A bancada a qual eu coordenava, que é a bancada do Rio de Janeiro, preferiu indicar o ex-prefeito Luiz Paulo Conde, que era ex-governador, para Furnas, que Furnas era uma empresa que era sediada no Rio de Janeiro. A bancada escolheu indicar Furnas e a bancada do Centro-Oeste, que era outra grande coordenação, veio aqui depois, escolheu uma vice-presidência da Caixa com a vice-presidência do Banco do Brasil. E o Fernando Diniz tinha autonomia para fazer da forma que a bancada assim o queria. Então ele escolheu o João Henrique, não tinha que ter apoio nosso não. O João Henrique não passou. Inclusive na denúncia fala, eu perguntei muito isso nas oitivas, a denúncia fala sobre uma matéria jornalística de uma reunião no Planalto sobre a CPMF, e o presidente Michel Temer negou a reunião, mas ele fala na matéria. O que aconteceu com aquela matéria? Então é importante explicar. Os acordos eram que todos os cargos só fossem nomeados em segundo escalão após a votação da CPMF. O que acontece é que o PT nomeou na frente
a graça forte para a diretoria de gás, naquele momento, feito pela ex-presidente Dilma, e nomeou o Dutra para a presidência da Petrobras. Aquilo irritou o Congresso inteiro, porque se é para depois da CPMF, então o pessoal teve uma revolta, não porque queria o cargo, a revolta porque o PT estava se aproveitando da situação, e aí gerou essa revolta no Congresso. E assumiram o compromisso que ia nomear tudo depois, e vetaram o nome do João Augusto, foi que eu tive esse conhecimento. Esse conhecimento quem vetou e por quê? A informação que chegou pelo Fernando Diniz à época, o próprio Michel, que quem cuidou disso, quem foi o interlocutor, foi o Michel Temer e o Henrique Alves. A informação trazida pelo Michel Temer e pelo Henrique Alves foi do veto. E o veto foi por causa do processo, segundo que teria um processo no Tribunal de Contas. Se é esse o motivo, não sei. A ficha não teria passado por essa motivação. Como entrou o Zelada aí? Aí foi o Fernando Diniz que trouxe o nome do Zelada. Eu não sei lhe dizer como. Foi uma coisa assim, muito rápida, porque havia a convicção do Fernando Diniz que essa nomeação sairia. Então ele teve muito pouco tempo para poder construir uma substituição. Eu não sei como ele fez, como ele conheceu o Zelada, da onde vinha a relação dele com o Zelada. Conheci depois só que ele virou diretor em 2, 3 eventos oficiais, sem nenhuma intimidade, sem nenhuma relação. Ele é uma pessoa muito fechada, inclusive. Então não tive nenhuma relação com ele. O senhor João Henriques, quando foi ouvido, ele mencionou que não conhecia o senhor. Eu acho que é um equívoco dele, porque talvez ele conheça. Como eu sou político, consequentemente, a gente está mais habituado a lembrar ou tentar relacionar as pessoas com quem você teve algum contato. Ele, por ser um outro tipo de pessoa, para ele talvez conhecer foi ter algum tipo de relação. Relação não teve. Mas, eventualmente, ter conhecido, eu me lembro, se perguntar se eu me lembrava da fisionomia, talvez não lembrasse. Hoje, obviamente, essa opinião está deturpada, que eu estou vendo a fisionomia dele no meu lado todo dia. Mas, consequentemente, naquela época, efetivamente, não. Então, mas eu me lembro claramente que o Fernando Diniz era uma coisa usual. Da mesma forma como o Luiz Paulo Conde, quando foi indicado, ele foi a Brasília e houve um jantar da bancada inteira oferecendo em homenagem a ele. Então, isso faz parte da relação política. O Ministério Público afirma que o senhor João Augusto Henrique Rezende intermediaria comissões de contratos da Petrobras para agentes políticos, inclusive aí no caso o senhor. O senhor tem algum conhecimento, ou tinha algum conhecimento? Eu não tenho nenhum conhecimento e acho, inclusive, muito estranho duas coisas, que eu tive a oportunidade de ler algumas peças. Em primeiro lugar, essa mesma palavra é falada contra a da outra ação penal que ele foi condenado, que eu tive a oportunidade de ler a sentença, em que não tem nenhum agente político ali vinculado, como tendo recebido, nem comprovado naquele momento. E, por outro lado, nessa ação penal, se fala de uma transferência que foi feita, essa transferência de $1,5 milhão, mas ao mesmo tempo fala de $7.800.000 de transferências que foram feitas que não foram identificados. Quer dizer, não havendo identificação dos $7.800.000 e os seus possíveis beneficiários, nós estamos escolhendo somente a quem processar. Essa operação está sendo dividida. Então, você sabe quem são? Não sei, gostaria muito de saber. Eu acho que deveria haver investigação, a quebra de sigilo dessas contas e a busca da investigação para responsabilizar se há efetivamente ou não um agente público. Mas até agora só estão colocando com relação e esqueceram que na informação que consta da denúncia... Eu acredito que o Ministério Público está cuidando disso. Eu espero que cuide. Não precisa se preocupar. Até porque eu não gostei, até porque seria efetivamente uma nulidade, uma divisibilidade da ação penal. O senhor deve ter visto também algumas gravações que foram feitas com o senhor João Henriques. Não tive conhecimento dessas gravações, não tive conhecimento. Tem uma gravação que ele teria afirmado a um repórter. Excelência. Evento 1, anexo 19 dos. Não, eu tenho que me lidar com as peças processuais. Os depoimentos dele, eu não considero, nem tenho razão nenhuma para comentar supostas entrevistas, qualquer coisa do gênero. Eu tenho que lidar com as peças processuais. Mas ele afirmou nesse caso que ele tinha que pagar um percentual para o Vossa Excelência já teve a oportunidade de interrogá-lo, pode ser que Vossa Excelência tenha obtido alguma explicação além da que eu não tinha colocado. Agora, eu não tenho conhecimento que ninguém do PMDB tenha tido qualquer tipo de remuneração a ele. Só quem poderia responder a isso, qualquer coisa do gênero, seria o próprio Fernando Diniz, que já é falecido, que era o responsável pela sua indicação. Então, eu não tenho condições de poder afirmar, mas eu não tenho conhecimento. Por que esse pagamento que o senhor recebeu, o empréstimo o senhor disse que era de 2000 e... A partir de quando que o senhor teve essa relação, Fernando? Desde 2003. E ele faleceu em 2009, pelo que o senhor disse? Não, ele faleceu em 2009. E esses créditos na sua conta vêm em 2011? 2011. Eu tinha garantia comigo, como eu disse, o filho dele
O depoimento do João Augusto, ele confere nesse ponto, porque foi o filho dele que me comunicou que havia sido feito o pagamento. Então, se o filho dele me comunicou, o filho dele sabia. Por que nesse momento específico, 2 anos depois? Porque o filho dele tomou conta de todas as situações envolvendo a ele. Fernando Diniz tinha créditos com muitas pessoas. Ele se encarregou de cobrir os débitos do Fernando Diniz e também reaver os seus créditos e tentar acertar a situação da família dele, que estava muito conturbada. Consequentemente, ele tem, como eu falei, essa offshore, que é detentora de uma residência. Ele tinha essa conta no exterior. Se eu não me engano, eu não tenho absoluta certeza, mas acho que era o Banco Barclays. Mas eu não tenho absoluta certeza. E o senhor deu alguma quitação desse empréstimo? Não, eu destruí o documento de garantia. Tá, mas e uma quitação do empréstimo? Não preciso quitar, porque se foi executado, eu executei aquilo que tinha sido, eu destruí o que tinha de documentação, não precisava quitar. Equivale a uma quitação à destruição. Essas transações de $1,5 milhão, $1,5 milhão, tanto quando o senhor repassou o dinheiro, quando o senhor recebeu de volta, sem contrato, sem documento? Não, sem contrato não, tinha documento. Tinha um documento de garantia. Ela não era sem documento. O documento que o senhor não apresentou, né? Eu não apresentei, não, eu destruí, não fui instado a apresentar. Se tivesse sido instado a apresentar antes que eu tivesse recebido, talvez eu apresentasse. Quando foi feito o empréstimo também não tinha contrato? Não, ali não, porque ele estava me dando uma cessão de parte da sua aplicação, era um outro tipo de documento, que foi, obviamente, quando cessou isso, foi encerrado. É um outro tipo de situação. Veja bem, Excelência, ele tinha uma aplicação, para deixar isso bem claro, ele tinha uma aplicação de, supor, $20 milhões. Aquilo tinha uma remuneração anual que, se resgatasse antes, perdia o direito à aplicação, perdia o direito à remuneração da aplicação. Então, se ele tinha $20 milhões, numa remuneração de 10% ao ano, se ele desaplicasse por causa de $600 mil, ele perderia $2 milhões. Essa era a lógica da operação. A lógica não era outra que não fosse essa. O senhor Idalécio de Castro Rodrigues... Nunca ouvi falar na minha vida. O senhor acompanhou de alguma forma Nunca tomei conhecimento. Eu nunca tomei conhecimento desse contrato. Nunca estive na Petrobras. As 2 únicas vezes que eu estive na Petrobras, antes de meu mandato de deputado federal, foi numa audiência acompanhando a ex-governadora Rosinha, quando o presidente era Gabriele, e uma audiência com a então presidente Graça Forte, levando o prefeito para uma cidade a qual eu era votado, onde era a sede do Compete, que era Itaburaí. Foram as 2 únicas vezes que eu pisei na Petrobras na minha vida. Eu nunca estive com zelada em qualquer conversa, dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Eu nunca estive na Petrobras tratando de qualquer outro interesse que não fosse essas 2 vezes que eu lá estive. Então, eu nunca tratei. Teve conhecimento desses depósitos feitos na conta Orion? Em 2012. Com a confirmação só em 2012, quando o banco me informou. Foi a partir daí, inclusive, que houve a decisão de ter um e-mail para que eu pudesse ser informado quando situações como essa acontecessem. E mais, se Vossa Excelência quebrou o sigilo desse e-mail, e foi colocado como um grande mérito do Ministério Público a obtenção do anexo com as 4 faturas da transferência desse valor, é importante realçar que esse e-mail ele é 30 dias depois do bloqueio. Ele é de maio de 2015. E nesse mês de maio de 2015, há uma resposta, uma pergunta, pedindo que se informe se teve mais transferência. Não, só foram essas e foram na hora. Ou seja, é a corroboração, inclusive, que não houve qualquer outro depósito da conta que não fosse esse depósito. O senhor mencionou há pouco que o senhor Felipe Diniz teria avisado o senhor quando desses pagamentos. O senhor pode me explicar como é que o senhor ficou sabendo, então, só em 2012? Não, a confirmação do banco só em 2012. Ele avisou, já foi providenciada a solução do pagamento. Então, é uma coisa que para mim era uma coisa absolutamente... eu não tinha... Ele não deu detalhes, nada? Então, não. Só o senhor tinha $1 milhão, ele falou que ele pagou o senhor e o senhor não levantou os detalhes? Excelência, eu não tinha como ter contato, a não ser que fosse através de uma das visitas pessoais que tinha. Então, se ele disse que efetuou o pagamento... Como é que ele disse que efetuou para o senhor? Não, ele me disse que efetuou o pagamento. Mas pessoalmente, por telefone? Pessoalmente, ele estava comigo várias vezes pessoalmente, pelo menos assim uma vez por mês, ou a cada 15 dias ele me visitava, ou ele me encontrava, ele falava dos problemas, inclusive porque quando houve a morte do pai dele, o Michel Temer, então era presidente da Câmara, concedeu a pensão de deputado para a união estável que ele estava do pai dele. Aí houve começou uma briga judicial. Ele devolveu esse dinheiro de $1,5 milhão. E na ocasião o senhor não perguntou como foi feito, onde foi feito? Não, onde foi feito foi isso. Não, ele falou que foi feito.
Ele falou, foi feito o pagamento na conta indicada. Na conta? Na conta indicada. Ah, o senhor que indicou a conta? A conta ele já sabia. Ele já sabia. Quando o pai dele faleceu, na documentação que ele obteve do pai dele, já tinha esses detalhes. E o senhor levou um ano para confirmar, daí? Eu levei um ano para ter para mim. Se ele falou, eu não me preocupei, não preciso me preocupar em confirmar. Até porque, excelência, de 1.500.000 excelência, não mudaria em nada a situação. A aplicação caberia o trust fazê-lo se fizesse, eu tinha minha forma anual de fazer. Para mim não alterava em nada. Não tinha dúvida. Você não se preocupou em verificar se ele realmente tinha eu verificava no momento que eu tinha a forma de verificar. E qual era o momento? Quando o banco assim o procurava, o trust procurava para prestar contas. E o senhor não podia tomar iniciativa também? Alguém depositou 1.500.000 para o senhor? Eu tinha 5 milhões de dólares, então não era isso. Eu não estava precisando do dinheiro para pagar nenhuma despesa, o dinheiro pertencia a um trust, não pertencia a mim, ele ia ser aplicado, o objetivo era objetivo outro, era patrimonial. Então não era um dinheiro que eu recebo na conta e tenho que fazer o pagamento da conta de luz no outro dia. Não era isso que estava acontecendo. E mais, se Vossa Excelência também pegar os extratos para verificar que não houve qualquer aplicação do recurso pelo banco, nem o chamado money market. Porque aí não foi mexido no dinheiro. O dinheiro só foi mexido quando estava sob a administração do juiz lá. Porque mesmo assim, o banco ou o trustee não quiseram aplicar. Eles não aplicaram, eles mantiveram o saldo. Geralmente, quando você mantém um recurso em caixa, como se chama, e se você não está fazendo nenhuma aplicação, o mínimo que você se faz é manter no chamado money market, que é o antigo Open Night aqui, que tem em todos os países com os títulos da dívida pública. Nem isso foi feito no recurso. A movimentação dele só se deu quando transferiu para a Netherton em 2014. O senhor, naquela entrevista que o senhor deu ao Jornal Nacional, o senhor foi indagado, agora presente, né? O senhor nunca chegou a cobrar esse dinheiro, porque de fato é muito dinheiro, $1 milhão. O senhor respondeu, ele morreu. Quando ele estava vivo, sim, obviamente a gente fala sobre isso. E ele tinha, assim, no momento antes de ele morrer, ele tinha essa orientação, se porventura, quando ele tivesse condição de me pagar, de como ele deveria fazê-lo. Ele tinha, sim, a conta, ele tinha o trust, ele sabia que eu devia previamente avisar o trust e o trust deveria concordar. Excelência, eu dei várias entrevistas e foram muito maiores as informações do que essa questão. Eu não tenho condição de reconhecer o que eu falei ou deixei de falar numa entrevista, e certamente ela foi ditada e não contém a integralidade do que eu falei. Então eu não vou responder a entrevista, eu vou responder o fato. O fato que está aqui, que é o momento processual, é esse. A informação que eu estou lhe prestando. Então, essa afirmação que previamente. Eu não quero considerar a informação que aí está, porque eu não sei se ela é verdadeira ou se não é, se a transcrição é, se eu falei mais coisas e ele não colocou. E outra coisa, existe uma situação da posição política que está sendo colocada, que você, quando fala para um telespectador, quando você fala para um leitor, você tem que falar numa linguagem que possa mais ou menos ser compreensível. Existe a situação jurídica, que eu tenho que dar a explicação correta daquilo que aconteceu. E eu estou no momento responsabilizado penalmente, tem que dar explicação jurídica, não tem que responder entrevista, eu tenho que responder as peças processuais. Certo, é que existe aparentemente uma contradição aqui. Eu não vou considerar como contradição, excelência, não faz parte do processo entrevista. O senhor disse que recebia... Excelência, não faz parte da denúncia. O senhor disse que deveria previamente avisar o trust. Excelência, eu não reconheço a entrevista como parte processual, ela não faz parte da denúncia. Então eu não quero nem entrar no mérito, não é questão de se é ou não é. Eu prefiro não responder à entrevista. Ele está instruindo os autos, tá? Só vou lhe informar aqui, está no... Não faz parte da denúncia. Inquérito policial 29, evento 2. A denúncia não pode se basear em matéria jornalística. A denúncia tem que se basear nos fatos que estão colocados. Só dando a oportunidade para o senhor esclarecer. Eu não vou esclarecer. Problema. Certo. Já deu os 30? Não, né? Tá. Não, só um pouquinho aqui mais. Bom, acho que por hora são as questões do juízo. Eu passo ao Ministério Público sem prejuízo de alguma indagação adicional. Pode interromper, a gente começa no novo áudio.